Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar um pouquinho da umidade relativa do ambiente, né? Na verdade, como posso aumentar a umidade relativa, né, do ambiente de cultivo das minhas plantas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pela Edna Maria, tá certo? Achei bem interessante, né? Eu já publiquei assuntos com relação à umidade relativa do ar, a importância de a gente ter um ambiente com maior umidade relativa, tá? Principalmente em locais de cultivo das plantas, tá certo? Então, vou falar aqui de algumas alternativas bem simples, né, para ambientes pequenos, tá certo? Então, vocês que têm plantas em apartamento ou própria casa, né, pequenos ambientes com plantas, o que você poderia fazer para melhorar digamos assim, para aumentar um pouco a umidade relativa do ar, tá certo? Mas o interessante é que a umidade seja fornecida também, né, pelos vasos, né, pelo substrato, tá certo? Eu já comentei aqui em várias oportunidades, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, sobre a capacidade de retenção de água pelo substrato, tá certo? É obviamente que algumas culturas, né, como eu já falei recentemente com o dedão de moça, né, o Pachyphyton, né, algumas espécies não suportam, digamos assim, um encharcamento, a alta capacidade de retenção de água, mas a grande maioria, né, desde que tenha porosidade, elas vão muito bem nesse tipo de substrato, tá certo? Então, o interessante é que o substrato, né, ela acaba evaporando, essa umidade, tá, interfira positivamente nas folhas, na fotossíntese, no crescimento e desenvolvimento das plantas em si, tá certo? E com isso, né, o ideal seria você sempre manter uma rega, né, periódica, né, vai depender muito do ambiente, vai depender muito do tipo de substrato, mas você tem que manter uma rega periódica para que esse substrato esteja pelo menos úmido, né? Então, isso seria interessante, a rega, como eu sempre disse, como eu sempre digo aqui, seria interessante nas primeiras horas, né, da luz do dia, ou na parte da manhã, tá certo? E você manter, né, esse substrato sempre com uma umidade razoável. Uma das coisas que também eu já postei nesse canal, vou deixar aqui no izinho, tá certo? É a importância da cobertura do substrato dos vasos, né? Então,
Parece que não, mas aquela casca, né, que o pessoal utiliza como cobertura de vaso, tá? Até mesmo as folhas, né, poderiam ser utilizadas como cobertura do substrato, porque ela vai, na verdade, manter a umidade, tá, por um tempo um pouco maior, né, e com isso, tá, essa pouca umidade que ela mantém, ela vai deixando, digamos assim, um ambiente, né, do vaso, planta, substrato, sempre com uma umidade relativa interessante. É bem interessante o uso, né, dessa cobertura, tá certo? Então, se você tem várias plantas, né, pode utilizar sim esses materiais. Agora, cuidado, né, que muito dessas, digamos, folhas, cascas, se elas estiverem contaminadas, tá? Pode contaminar o substrato, pode contaminar a planta em si, tá certo? A gente já viu casos como a da cochonilha de raiz sendo, na verdade, contaminado com esse tipo de material, né? Indevido, tá certo? Então tome cuidado com o material que você coloca, tá certo? Não somente o substrato, mas como esse material de cobertura, tudo bem? Para vocês que têm um pequeno ambiente de cultivo, varanda, né, ou mesmo plantas dentro de casa, tá certo? Olha, uma coisa que resolve muito bem, né, seria você manter, por exemplo, tá, qualquer tipo de potes, né, que normalmente o pessoal acaba jogando fora, né, esses potes plásticos de manteiga, de outros tipos de materiais, né, esse outro tipo de alimentos. Você pode manter água dentro desses potes, mas é interessante que você coloque algum outro tipo de material que eu vou comentar aqui, tá certo? Então, você pode colocar, por exemplo, a areia, né? Tá certo? Areia de construção, tá certo? Pode colocar também pano velho, substrato velho, tá? Dependendo, se você tiver, por exemplo, problema de fungos gnats, não é interessante, viu? Então, eu ficaria mais entre a areia e o pano velho, tá certo? E colocaria dentro desse frasco, dentro dessa compota, pode ser de vidro, pode ser de plástico, mas não deixaria nenhum espelho de água, tá certo? Por quê? Porque isso pode contribuir com a proliferação de outro problema que é a dengue. Se você puder colocar a areia, né, até o limite, tá certo, do nível da água, não deixando um espelho de água, e no caso do pano, idem, tá? Deixe só, coloque o pano velho, tá certo? Deixe ela úmida, mas não deixe espaço para ter um espelho de água, tá certo? E com isso você vai tendo, digamos assim, essa evaporação dessa água. Obviamente você vai ter que ficar colocando a água constantemente aí nesse sistema para deixar a umidade, tá? Para que esse sistema deixe a umidade relativa maior aonde as suas plantas estejam, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. O que eu falei aqui é para quem tem, digamos assim, pequeno ambiente, tá certo? Agora, se você já tem um ambiente com maior número de plantas, né? Um ambiente um pouco maior, tá certo? Você precisa ter um sistema, digamos assim, de nebulização ou até microaspersor, tá certo? Eu aconselho você ter o sistema automatizado, tá certo? Você pode fazer isso com pouco recurso também, não tem problema nenhum. E você pode deixar programado, né, com um temporizador, que a gente conhece como timer, né? E ela vai fazer isso sozinho para você, tá certo? Então, sempre deixar para que esse sistema, né, fique, porque nesse caso a gente está querendo a umidade, tá certo? Não é a irrigação. Então, nesse caso, você pode
ter 2, 3, 4 vezes, né, ligado esse sistema por dia, tá certo? Vai funcionar muito bem, principalmente com relação a plantas, né? Necessite um pouco mais de alta umidade relativa do ar. Alta que eu digo é em torno de 70, 75, 80%, tá certo? Que seria também para a gente muito interessante, né? Porque a baixa umidade relativa do ar, inclusive para a gente, pode causar problemas aí. Vocês viram, né, que uma pergunta bem interessante, né, bem, digamos assim, inocente, né, como é que pode, né, contribuir para o cultivo melhor das suas plantas, tá certo? Você pode ter uma, duas, três vasos na sua casa e você pode agregar, digamos assim, esse tipo de ambiente melhor para as suas plantas, tá certo? Obviamente, né, que algumas plantas preferem um ambiente de umidade maior, que são os casos de samambaia, avenca, tá certo? E algumas outras menos, né, como cactos, né, e as suculentas. Mas é interessante que a gente tenha um mínimo possível, né, um mínimo adequado, digamos assim, para o cultivo das suas plantas, tá certo? No caso dos condimentos, né, no caso de hortaliças, que muita gente hoje já está cultivando em vaso, né, em casa, né, é interessante que vocês tenham, sim, alta, digamos, vocês tenham uma alternativa para aumentar a umidade desse local, tá certo? Porque hoje o Brasil como um todo, né, está tendo problema de estiagem, né, baixa umidade relativa do ar, ok? E isso não faz mal somente para a gente, né? Para as plantas também fazem, tá certo? Então é interessante que vocês usem, né, a água, mesmo que seja de reuso, né? Vocês podem utilizar a água de tanque, né, para essa finalidade, ok? Porque o que evapora vai ser basicamente a água, tá certo? Então isso pode e vai auxiliar muito o cultivo das suas plantas, tá certo? Envie você também as suas perguntas, a sua sugestão. Isso ajuda muito o nosso canal. Com isso a gente consegue passar um pouco, digamos assim, das nossas experiências, né, mais técnicas para vocês, mesmo que em condições de pequena área. Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá, no próximo vídeo. Um grande abraço.